Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E bom rapaziada, hoje Mengão acabou de ser campeão brasileiro, concretizar, né, aquilo que todo mundo já esperava, que era ser campeão brasileiro, depois de um grande título de Libertadores, rapaziada. Hoje eu vou estar trazendo aí para vocês um pós-jogo aí do canal da ESPN aí, os comentaristas falando desse título e já me esperado aí pela nação aí nessa rodada aí. Então é isso, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações que vai nos ajudar bastante, beleza? E bora pro vídeo. Título do Flamengo, Enea, campeão, é o nono, tá? Existem alguns prefixos que a gente precisa trabalhar. Enea é um dos mais complexos. Meu caro Paulo Calçade, para todo mundo que está na ESPN, no Disney Plus e hypando a live no YouTube, o título do Flamengo, mais um. Que momento do rubro-negro, Calçade? É um grande momento. Boa noite. Um ano que, recupera um período mais triste, recente, que o Flamengo tinha tudo para ganhar títulos e não ganhou nada. Esse ano ganha 2 títulos, os 2 títulos mais importantes à disposição dos grandes clubes brasileiros. Você tem Libertadores e Brasileiro. O Brasileiro é muito importante. Muito. Porque assim, ganhar Libertadores é fantástico, mas parece que o brasileiro fica num segundo plano. Para um treinador de futebol, ganhar um campeonato com 38 rodadas tem um valor muito grande. Porque, veja, o Palmeiras competiu. Nas 3 últimas rodadas, 4 últimas rodadas, o título escapou. Então, você trabalha um ano todo e, às vezes, você não vai ser o melhor. O Flamengo trabalhou o ano todo, trabalhou de uma forma superior ao Palmeiras. Tem um time já que pode render muito mais, mas ele é mais equilibrado neste momento. O Palmeiras tem tudo para evoluir, para ter um time mais consistente no ano que vem. O Flamengo já teve nessa disputa direta essa equipe que no confronto direto mostrou isso, né, em Lima, no Peru, e agora nos pontos corridos. Então é um ano excelente, um ano espetacular, que condiz com investimento, condiz com organização, com planejamento. Ele está muito à frente dos demais e o Palmeiras joga no mesmo campo do Flamengo, entende? De organização, as receitas não são do tamanho do Flamengo, mas o Palmeiras vende muito jogador, então tem muito dinheiro. Tirando esses 2, aí você tem um abismo. E o Botafogo? Hoje o Botafogo está à margem desse processo. E o Cruzeiro com o Dono e o Pedrinho? Pedrinho ainda tem uma distância muito grande. Não dá para o Pedrinho todo ano botar 300 milhões no bolso dele, né? Não é assim que funciona, que toca a banda. Então, esses 2 estão à frente e vão continuar competindo. E o Flamengo é irrefutável, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro e assim, não dá para contestar. As opções do Flamengo foram por formar um time mais maduro, rapidamente. O que é isso? É Jorginho, é Saúl, é Carrascal, é Danilo, é Alexandre, entendeu? Você vai... esses caras estão mais prontos. Claro que, para alguns, o tempo está acabando, tem que ter reposição. Mas para ganhar agora, era fundamental. E esse time mais maduro levou 2 títulos. João, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Acho que é isso, assim, quando você ganha Campeonato Brasileiro e Libertadores, acho que a gente pode falar de uma consolidação de um trabalho de altíssimo nível, né? Eu até falei depois da Libertadores que não dava para chamar de consolidação, porque no fim das contas o Flamengo vem ganhando títulos ano após ano, né? E independentemente do que acontecesse neste final de temporada, o Flamengo continuaria brigando por títulos. Então, agora, é claro que ganhar esses 2 campeonatos de características tão diferentes, né? Eu acho que significa muita coisa. Significa que você tem um elenco com capacidade de decisão, significa que você tem um técnico absolutamente competente, e eu gosto sempre de ressaltar, em muitos momentos da temporada, quer dizer, nos raros momentos em que havia uma margenzinha para se discutir, ele foi discutido. É impressionante, esse é um problema nosso, né? É uma questão insana, assim, a maneira como a gente trata treinador de futebol no Brasil. Quer dizer, qualquer pequeno tropeço, mesmo num contexto, num cenário maluco como é o nosso, porque vale lembrar, né? Isso também acho importante destacar. Cara, esse título brasileiro é um título gigante. Este título brasileiro, ele tinha que ter pelo menos uma semana de distância do título da Libertadores. Então, você comemora primeiro o título brasileiro e depois de uma semana você joga o título da Libertadores.
o que foi feito, né, com esses times, especificamente com os dois que jogaram a reta final do Campeonato Brasileiro e disputaram o título da Libertadores, é uma insanidade. Claro que isso não acontece toda a temporada. Não acontece toda a temporada porque não é sempre que os mesmos dois times que brigam pelo título nacional vão brigar pela Libertadores. Mas acho que esta temporada, hoje, desta vez, ela destacou muito a nossa incompetência geral para organizar o futebol. Porque, afinal de contas, olha o que o Felipe Luiz teve que fazer, colocar o time que acabou de ganhar a Libertadores. Há 3 dias, os caras mal podem comemorar. Em Lima. Exato, em Lima, para disputar um título hoje num jogo Você torna banal, né, o título da Libertadores. Pois é, cara, porque assim, é um jogo importante hoje, né? E também, né, Jean, se você tira os caras que jogaram em Lima e transforma o time hoje, também, poxa, não é legal, porque esses caras ganharam o título como titulares, né? Claro. E aí você tira de outro título, cara, É um momento importante, o cara quer uma jogar. decisão difícil. Eu acho que sim, ainda que eu acho até que assim, o Felipe foi muito bem durante toda a temporada, também nas trocas, tá? Agora, vale lembrar também, né, o autor do gol, eu tenho exaltado muito o Felipe Luiz, porque eu acho de fato ele muito bom em diversos aspectos, né? E também destacar que o autor do gol hoje, que foi o gol do título, não dá para... Sim, não, o gol do título. Né? É uma insistência do Felipe Luiz, né? É um cara que muita gente não queria ver como titular do time, que preferiu Cebolinha e tudo mais. Então é mais um dos tantos acertos que o Felipe Luiz fez na temporada. Alguns acertos nem puderam, vamos dizer, ser exaltados nesses 2 últimos jogos de título, porque o Pedro, infelizmente, não estava à disposição. Mas é um baita acerto do Felipe Luiz, né? O que ele fez com o Pedro, como ele conseguiu recuperar um jogador como o Pedro. Então, eu acho que no momento em que o Flamengo ganha os 2 títulos, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e a gente, assim, obviamente que não se personifica títulos de futebol, mas para mim o símbolo dessa conquista é o Felipe Luiz, as suas escolhas e a sua capacidade, para mim, absolutamente incontestável, tanto dentro como fora de campo, como ele mostrou, por exemplo, no episódio do Pedro. Birner, boa noite. Tá de olho aí no chat que eu tô vendo, tá de olho na tabela. Você tá de olho em tudo, Vitor Birner. Boa noite. O que falar desse Tudo Flamengo? bem, Mota? Boa noite a do você, título rubro-negro. Calçade, Albedo, das fãs do esporte. Eu vou ser bem breve na abertura. Flamengo tomou 24 gols em 37 partidas, tem 51 gols de saldo. Poucas equipes fizeram mais de 51 gols na competição, 5 ou 6 equipes. Depois eu faço a conta aqui rapidamente para te passar. Flamengo termina em casa invicto. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o Flamengo do Jorge Jesus. Merecido campeão. Ô, louco, gabaritou o Birner agora. Breiler, ele jogou a pressão para você. Essa é uma abertura incrível do Vitor Birner. Tudo bem, o que falar do Flamengo campeão da Libertadores no sábado, na 4ª campeão do Brasileiro? Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Olha, o Flamengo atualmente é o campeão vigente da Supercopa do Brasil, é o campeão vigente do Campeonato Carioca, e aí com amplo favoritismo, Taça Guanabara incluída, campeão vigente de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, porque a desse ano ainda não acabou, então o atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo. Na temporada, só não ganhou um Mundial. Então, conseguir isso no calendário louco e um feito que mostra não só o trabalho do Felipe Luiz, da qualidade dos jogadores do elenco do Flamengo, mas também mostra que uma hora você vai colher o que planta. E o Flamengo passou por um período de transição, período que costuma ser até delicado, né, em outros clubes, quando se troca a gestão, o que vai se continuar fazendo, o que vai melhorar. E houve uma mudança gritante no departamento de futebol do Flamengo. Isso daí, esses títulos que o Flamengo conquistou nessa temporada, e até a Copa do Brasil, nesse bojo aí na temporada passada, mostra que o Flamengo soube dar um passo adiante. O Flamengo soube melhorar uma lacuna que era questionada da gestão passada, da gestão Landim, e agora com o BAP, e foi uma promessa dele de trazer um executivo mais técnico como o Boto, de tirar a gente da política de perto do futebol. E olha o que aconteceu, não só nos títulos, mas a gente viu uma temporada limpa no Flamengo.
A única grande polêmica, a única grande crise foi rapidamente estancada. Aquela história do Filipe Luiz com o Pedro e até envolvendo o dirigente também com o Pedro. E repito, é uma crise que trouxe um benefício, ao contrário de muitas crises do futebol brasileiro, é uma crise que trouxe um benefício ao Flamengo. Exato. Porque o Pedro que a gente viu na volta da tal crise foi um Pedro muito melhor do que a gente estava vendo há um bom tempo. Então, assim... Se é que é uma crise, né? Então, eu acho crise que... geralmente é aquilo que prejudica o clube. Não, né? é que acho que assim, gerou crise porque teve muita polêmica, teve muita coisa. Inclusive, muita gente criticou o Filipe Luiz pela decisão e a gente até falava, cara, ele está falando isso porque, assim, o que ele está falando é algo que a gente já ouviu de outros treinadores, já ouviu em outros contextos, de várias pessoas que trabalharam no Flamengo e no fim das contas, o que pode ser chamado de uma breve crise e talvez só a comunicação do Boto é que possa ser chamado de fato de uma falha nisso tudo, né? Mas a gestão sobre o caso Pedro e o que foi chamado de crise foi, no fim das contas, um grande negócio para o Flamengo que recuperou um baita